Aqui eu organizei em dois tópicos para a gente conversar hoje. A gente vai falar primeiro o que, quando a gente fala de Big Data, o que é, acho que a maior parte das pessoas já sabe, mas só para frisar o que que é e o que que é análise preditiva, para a gente entender o que que a gente vai conversar aqui em termos de aplicações e cases, tá? Então, eu organizei nessas duas partes, uma um pouquinho mais conceitual e outra onde a gente vai falar mais do uso. Aqui, se a gente for pensar em Big Data, o que que isso quer dizer? Na verdade, é uma grande quantidade de dados, né? É, eu gosto de pegar um exemplo de pensando no que era antes possível fazer em Excel, que você tinha um volume de dados de algumas informações da empresa que você conseguia colocar no Excel, fazer algumas tabelas dinâmicas e chegar com algumas conclusões e análises, né? Conforme foi melhorando o acesso financeiramente à armazenagem de dados e criou-se a nuvem, né, o cloud, você começou a conseguir juntar muito mais informação do que era possível juntar até então. Então, o volume de dados que as empresas começaram a juntar, que as pessoas começaram a juntar e que você na internet tem hoje disponível é enorme. Isso cresce mais ainda se a gente pensa que hoje você tem dados sendo gerados por diversos tipos de sensores. Então, alguns avanços tecnológicos fizeram com que a gente tivesse um crescimento muito grande no volume de dados disponível, né? Então, essa, vou chamar de expressão aí de Big Data, ela vem para tentar expressar esse volume de dados que é tão grande que nós, hoje, como seres humanos, não conseguimos nem fazer a leitura desses dados se a gente colocar esses dados todos disponíveis para a gente. Né? Então, a nossa capacidade de interpretar os dados visualmente, ou de fazer alguma análise mais manual, ela começa a ficar muito limitada, porque o volume realmente é muito grande. E aqui eu trago esse slide muito para mostrar que já se imaginava antes essa lei de Moore e essa linha de crescimento de supercomputadores, ela não foi feita agora nesse último mês. Se eu não me engano, esse material aqui já existe, sei lá, desde 2015 até antes disso. Então, você tem uma previsão de crescimento da capacidade de armazenagem, e com isso, um crescimento da capacidade de processamento aí de dados, que faz com que a gente tenha um volume crescente a ponto de a gente poder comparar com a capacidade de processamento de dados dos seres humanos e também da população mundial toda, né? Então, a gente tem aí um crescimento grande no volume de dados, junto com o crescimento das possibilidades de armazenar dados e da possibilidade de trabalhar esses dados nos computadores. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente está falando de Big Data, a gente é importante frisar que a gente está falando de uma forma de análise de dados diferente, porque o volume de dados ele passa a ser muito grande, e isso possibilita que a gente consiga fazer é, análises, usar metodologias técnicas de análise de dados que nos trazem outro nível de qualidade de informação. Eu já estou adiantando um pouco o que eu vou falar para frente, mas aqui é só para frisar então com vocês. Quando a gente está falando de Big Data, a gente está falando necessariamente de uma mudança que vem acontecendo aí na capacidade tanto de armazenagem quanto de processamento dos computadores, que impacta na possibilidade de a gente conseguir trabalhar com muito mais informação. Ai, cliquei aqui, sai. Com muito mais informação. E aí, se você vê aqui nesse gráfico, você tem aqui uma zona rosa,
onde você começa a chegar perto aí da capacidade cerebral humana de processamento de dados e na capacidade aí equivalente a todos os seres humanos combinados. Aqui é engraçado fazer essa comparação, mas ela é uma comparação interessante e relevante porque ela está totalmente relacionada com o uso de inteligência artificial, que está muito associada com o que a gente vai falar em termos de análises preditivas. Então, se a gente pensa em algo que poderia ter inteligência, esse algo teria que ter a capacidade de processamento similar ao nosso cérebro. E essa capacidade de processamento teoricamente, foi atingida agora em 2023. Então, ano passado foi quando o total de capacidade de processamento disponível hoje no mundo, ela chega a ser similar à capacidade cerebral humana, né? De agora em diante, a gente vai ter um crescimento na capacidade de processamento que já vai, onde já vai ser possível processar mais coisas do que os seres humanos conseguem processar. É, eu não sei se quando eu falo isso é algo que a gente acha legal ou que a gente se assusta, né? Porque é, ele traz aí várias ideias que vêm dos diferentes filmes e que podem levar a futuros desconhecidos, né? Já que a gente vai ter aí possibilidade de superar a nossa própria capacidade através do uso de computador, né? Só que esse processamento ou chegar a gerar informações a partir disso, só é possível não porque a gente tem agora a capacidade de processar, mas porque, além disso, a gente tem um volume de dados grande o suficiente para que se possa chegar a conclusões várias, né? E se a gente tem agora um volume de dados muito grande, com uma capacidade de processar isso muito grande, maior do que a nossa capacidade de processar os mesmos dados, a chance é que a gente consiga chegar a resultados além do que o que a gente conseguiria sem essa possibilidade tecnológica, né? Então, eu acho que aqui, quando a gente está falando de Big Data, eu acho que a gente sempre tem que pensar que a gente está falando na abertura de muitas possibilidades, porque a gente tem um volume gigantesco de dados agora disponível, que estão sendo gerados por diferentes fontes, e que cada vez mais vão ser gerados, né? Quanto mais a gente usa sensores e equipamentos tecnológicos para capturar informações, mais informação a gente tem disponível para processar. E isso faz com que a gente consiga analisar mais situações e chegar a conclusões e resultados aí antes inesperados, inimagináveis. Aí, e, por favor, gente, pode falar e perguntar, e conforme eu vou falando, fiquem à vontade para intervir. Né? Eu clico e só. Então, aqui, reforçando o tema aí de ter os dados, de conseguir processar os dados, o que que isso muda e onde entra o que a gente chama de análise preditiva? Quando a gente está falando de análise de dados, a gente tem, vamos dizer assim, primeiramente, uma análise que é conhecida como análise descritiva dos dados. Normalmente você tem um volume menor de dados e você consegue fazer uma análise vamos dizer assim, razoavelmente rápida, entender ou responder a pergunta do que aconteceu. Então, que tipo de análise é essa? Então, a gente está fazendo algumas análises de frequências, algumas medidas que resumem uma série histórica, como uma média, uma mediana, os quartis, desvio padrão. Você consegue fazer gráficos como histogramas, os box plot, alguns gráficos de dispersão e analisar essas séries históricas ou esses conjuntos de dados através aí desse tipo
de técnica, vamos chamar assim. E essas técnicas ajudam a gente muito a responder o que que aconteceu, então ajuda a gente a olhar muito para o passado. Quando a gente quer começar a olhar para o futuro, a gente precisa ter um volume maior de dados e utilizar outros tipos de técnicas, né? Então, aqui a gente já entra no que a gente chama de análise preditiva, que é onde a gente começa a tentar mexer e entender o que pode acontecer. E aí aqui a gente começa a trabalhar com probabilidades, então análises probabilísticas, com regressões lineares, com regressão logística, com métodos de árvore de decisão. Aqui a gente ainda não precisa de um volume gigante de dados para fazer essas análises, mas quanto mais dados você tem, a qualidade do resultado que você vai obter aumenta muito, né? Então, antes, quando a gente não tinha um volume tão grande de dados ou a possibilidade de trabalhar com essas técnicas em grandes massas de dados, a gente conseguia fazer alguma análise de futuro, chegando aí a precisão, vou falar de 70%, até um pouco menos, alguma coisa assim. Quando você aumentou a possibilidade de dados a serem trabalhados, você, com essas mesmas técnicas, conseguiu subir em termos de assertividade do que você está tentando responder para o futuro. Então, hoje em dia, várias análises preditivas, elas conseguem chegar a percentuais de acerto aí 95%, né, que é um percentual significativo de acerto, né, do que vai acontecer no futuro, se você parar para pensar. Então, já aí, quando a gente conseguiu ter acesso a mais dados e a essa capacidade de processar esses dados, a gente já conseguiu ter um ganho substancial no que a parte de prever o futuro, né? Então, a análise preditiva, ela se mistura um pouco com previsão, vamos dizer assim, previsão um subconjunto das análises preditivas, né? Então, a gente está sempre pensando o que pode acontecer para o futuro. Quando a gente tem maior volume ainda de dados e mais capacidade de processá-los, a gente começa a fazer outro tipo de análise que vai além da preditiva, que são as análises chamadas de prescritivas. As análises prescritivas, além de ela vislumbrar o futuro, com esse tipo de análise a gente consegue gerar como se fosse alertas, que são recomendações ou insights, para que você consiga tomar decisão, sabendo que existe a possibilidade de algo acontecer para o futuro. Né? Então, aqui eu já consigo, com um volume maior de dados, trabalhar com o que se chama tecnicamente de causalidade dos dados. Tá? Então, quanto mais informação eu tenho, mais capacidade de lidar com essas informações, eu começo a fazer, vamos dizer assim, um upgrade no tipo de análise que é possível fazer. E esses tipos de análise, eles vão utilizando técnicas cada vez mais complexas que antes a gente não conseguia fazer porque não tinha nem o volume necessário de dados, nem a capacidade de processá-los, tá? Até aqui, tudo bem? Eu acho que aqui é importante a gente garantir que estamos acompanhando a ideia do que é o Big Data e análise preditiva, porque a gente vai começar a entrar mais em detalhe. Eu vou considerar que se vocês não falam nada é porque está dando tudo certo, hein? O Então, pessoal tá com vergonha, tá tímido, o pessoal tá tímido. ué. O pessoal Quando vai a gente... participar aí, se tiver dúvida, pode aproveitar aí, aproveita que Pode aproveitar. a Gisela gosta muito desse tema aí, né, Gisela? Eu gosto mesmo, até tenho que deixar aqui o relógio, porque se brincar eu passo da hora. Então, aqui, tentando frisar com vocês um pouco do que esse processo, agora a gente vai começar a falar, ok, mas isso serve para quê? E para onde isso vai? Então, hoje em dia, se a gente for pensar como o uso desse volume grande de dados
pode impactar em supply chain de forma geral, a gente vai ter diferentes tipos de impacto a depender do tipo de dados e do volume de dados disponível. Então, aqui, esse gráfico, ele vai mostrar um pouco de como que os diferentes tipos de dados, eles podem ser utilizados para diferentes soluções. Então, aqui em laranjinha, coral, sei lá, eu não sou muito boa com esses nomes de cor, gente, eu acho que é tipo laranja isso daí, é, a gente tem os dados que são transacionais, que são os dados que a gente tem aí no dia a dia das empresas, né? Então, os dados que mostram cada transação que foi sendo realizada. E esses dados transacionais, eles podem ser utilizados para fazer previsão de demanda, para poder fazer avaliação de origens e destino. Os custos de transporte, a gente já começa a melhorar algumas análises preditivas deles, quando a gente está trabalhando já com dados de sistemas internos, e aí mesclando não só os dados, não só usando os dados transacionais, mas aí usando outros dados mais táticos e estratégicos disponíveis nos sistemas das empresas. E quando a gente vai passando ali para o verdinho, é quando a gente consegue utilizar dados não só internos, mas também dados disponíveis externamente. Não gerados aí dentro do sistema da empresa. Então, aqui a gente pode considerar os dados gerados pelos diferentes sensores, pelas diferentes máquinas, pelo GPS, dados disponíveis na internet, é, e-mails, que são dados não estruturados. Então, apesar de se a gente pensar que o e-mail é algum tipo de sistema, o e-mail ele não está estruturado dentro do sistema da empresa, né? Então, se você quiser depois buscar e fazer análise em cima, é outro tipo de técnica que você precisa utilizar. Então, aqui você tem vários tipos de dados com maior e menor variabilidade, maior e menor volume de dados que podem ser utilizados para agregar valor nessas análises, seja elas preditivas ou prescritivas, né? E que a gente hoje já tem técnicas para tentar combiná-las. Digo, hoje tem técnicas para combiná-las, por quê? Porque quando a gente está falando de dados não estruturados, por exemplo, aqui, por exemplo, dados estruturados pode ser, sabe, comentário que alguém faz no seu Instagram, ou comentário que alguém fez no seu LinkedIn. Esses comentários, eles são dados que existem milhares de comentários em diferentes posts de diferentes pessoas, que se eu quiser utilizar esses comentários para fazer algum tipo de análise, eu vou precisar de alguma forma tentar estruturá-los, né? Então, é mais difícil fazer, a análise quando os dados não estão estruturados e exige algumas outras técnicas. Eu digo isso para a gente, quando pensar em Big Data, a gente pensar que tudo é dado, né? O dado não é só o que a gente consegue exportar ali do SAP ou de algum sistema que a empresa utilize. Dado pode ser, inclusive, o comentário que foi feito no Instagram ou em qualquer rede social ou em qualquer lugar. Então, a gente está falando de diferentes tipos aí de informações que podem agregar diferentes valores às análises e que têm uma maior ou menor complexidade de utilização. Então, quando a gente está falando de dados pouco estruturados, vai ser sempre mais complexo a gente trabalhar com eles. Mas também ele pode trazer algumas outros tipos de resultados nas análises que podem ser associados, sei lá, à percepção de humor das pessoas ali dentro daquele contexto. Então, a gente consegue fazer outros tipos de análise, apesar de ser mais difícil fazer, e também, ao ser mais difícil, mais complexo, é mais caro. Então, tem menos empresas que utilizam, e as aplicações são escolhidas meio que a dedo. Fala assim, isso daqui vai agregar bastante valor se a gente fizer, então vale o investimento.
E aqui, antes de eu entrar já em alguns exemplos, e sem querer é, tentar explicar quais são os diferentes tipos aí hoje de tecnologias que utilizam esses vários dados disponíveis para poder gerar aí aplicações, né, úteis ao ser humano. Aqui tem uma lista das diferentes tecnologias que utilizam e necessitam desses volumes de dados e que também necessitam aí de volume e capacidade de processamento. Então, aqui a gente está falando de sistemas autônomos, de machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, deep learning, que é como o aprendizado profundo, que é um tipo de inteligência artificial aí um pouco mais especial dentro de machine learning, uso de redes neurais, reconhecimento de padrões, que são também técnicas estatísticas aplicadas a volumes grandes de dados, processamento natural de linguagem, chatbots, e aí aqui a gente pode falar de chat GPT, inclusive. Então, aqui em Laranjinha, a gente tem todas as tecnologias que hoje já são existentes e que, obviamente, estão evoluindo aí dentro da sua existência, né? A gente tem algumas outras tecnologias e técnicas de análise que são mais novas, que a gente chama aqui de análise de emoções em tempo real, que está muito relacionado a fazer essa análise dos dados não estruturados, que são os comentários em redes sociais, por exemplo, né? Então, você consegue fazer análise de como a pessoa está se sentindo sobre um dado assunto. Aqui tem algumas aplicações muito relacionadas a marketing e à frente comercial, apesar de ter alguma coisa aí já discutida em cima de logística e supply, tá? Aí tem companhias virtuais, tradução universal em tempo real, né? Que isso a gente já ouviu bastante falar e já existe alguma coisa disponível. Jogos por controle de pensamento. Aqui ainda a gente pode falar, não sei se todo mundo acompanha ou gosta de Elon Musk, mas tem aí o chip que já se conecta aí com o cérebro e você, através dos seus pensamentos, com esse chip, consegue ativar algumas coisas. Então, aqui entra essa parte de jogos por controle de pensamento. Aí a gente tem novos tipos de robô, que são já os robôs que eles chamam de geração cloud, que eles já conseguem acessar a nuvem para se carregar de informações e processar informações fora da sua própria máquina, né? Que é o robô. A gente tem o desenvolvimento aí de robôs autônomos cirúrgicos, robôs assistentes pessoais, a gente tem toda a parte de segurança cognitiva para a internet, e o que está ainda aí por vir, que imagina-se que vai demorar aí um pouco mais de 3, 4 anos, é o que se chama de computação neuromórfica, tá? Aí aqui a gente já está falando do uso dos supercomputadores que utilizam a frente quântica, e tudo mais. Então, a capacidade de processamento, ela sobe absurdamente e a gente consegue fazer outros vários tipos de análises, inclusive melhorar todos esses outros, essas outras tecnologias disponíveis, né? Então, aqui, sei que vários nomes aqui talvez vocês não tenham ouvido, mas é muito mais para que vocês saibam que e tenham em mente que cada vez mais, quanto mais dados a gente tiver, maior capacidade de processar, mais possibilidades de aplicação a gente vai ter, né? Porque todas essas tecnologias que eu listei aqui, elas são tecnologias que elas surgem a partir dessas possibilidades. Então, putz, olha, agora que eu consigo fazer isso, eu vou tentar fazer esse tipo de análise, e aí isso melhora muito o resultado. E aí você vai criando, desenvolvendo novas aplicações com base nas possibilidades disponíveis. Aqui, quando a gente está falando do desenvolvimento de tecnologias, também é muito interessante a gente ter em mente
que o desenvolvimento de tecnologia ele acontece e nem sempre dá certo. Então, tem coisa que vai surgir aí, vai ter aplicação que vai começar a ser desenvolvida e que depois você vai perder o interesse nessa aplicação. Então, a taxa de adoção de cada um dos tipos de aplicações que vão sendo criadas, ela pode variar muito a depender do que está sendo trabalhado, tá? Até porque pode ser que outra coisa mais interessante ou outra forma de fazer aquele mesmo tipo de aplicação seja encontrado e uma dessas tecnologias é descontinuada. Então, aqui, e aí isso é uma coisa que para a gente é sempre sei se tenso é a palavra, mas a gente sempre fica preocupado como profissional quando a gente vê, caraca, tem tanto tipo de coisa, eu nem sei o que que eu posso usar, quando eu posso usar, se eu devo usar, porque tem muita coisa que é nova e quando é muito novo, você tem realmente chance de ele estar ainda num momento de desenvolvimento, onde você tem poucas pessoas que pilotaram, e que o nível de adoção futuro pode acabar sendo baixo, porque percebe que existem outras alternativas. Então, aqui tem alguns exemplos de tecnologias utilizadas aí, que utilizam Big Data e análises preditivas para gerar aí resultados para as empresas e pessoas, mostrando um pouco disso, de que existe maturidade e estágios de maturidade para essas tecnologias. Então, aqui é interessante a gente sempre refletir qual que é a maturidade da própria empresa em lidar com inovação. Porque a depender de qual for esse apetite, essa maturidade da empresa para a inovação, pode ser que seja uma empresa que vai pilotar muita coisa, que vai testar muita coisa de nova tecnologia. Ou pode ser que o nível de maturidade esteja mais baixo e você só vai começar a usar as novas tecnologias depois que todo mundo já usou, testou, gostou, viu o resultado, aí eu vou lá e falo, bom, vou atrás e vou aplicar. Então, o uso dessas tecnologias novas, ela também depende muito aí de qual que é o formato da empresa, como que a empresa quer trabalhar com inovação, se ela quer estar à frente, se ela vai ser seguidora. E ser seguidor não tem também nenhum problema, gente. Então, não é que é ruim ser seguidor. Lógico que você pode ter alguma desvantagem competitiva que alguém escolheu alguma tecnologia que deu certo e saiu na frente, mas também você vai errar menos, né? Quem está trabalhando aí com novidades tem maior chance de fazer alguma coisa que vai dar errado. E aqui, finalizando esse tema sobre o quando as empresas usam e quais são as expectativas sobre o uso das tecnologias, ela também existe vamos dizer assim, uma fase, né? Você tem um faseamento um pouco das expectativas em cima do uso de cada tecnologia. Quando as tecnologias elas estão mais novas, né, ou quando as aplicações das análises elas são mais recentes, a gente está aqui no que a gente chama de gatilho da inovação. Então, a gente começa a ver as possibilidades de uso com mais expectativa do que realmente ela vai gerar ao ser aplicada. Né? Então, você tem aí uma curva onde quando a tecnologia ou a aplicação nova, ela surge, que você vai começando aí a subir as expectativas com relação ao que pode ser a aplicação e as possibilidades de aplicação, conforme você vai evoluindo aí nos pilotos e nas aplicações, essa expectativa vai se alinhando um pouco mais com as possibilidades, então cai aí a expectativa. Normalmente ela vai até mais embaixo
a realidade, então ela tem essa curva que chama Vale de Desilusão, porque é aquela hora que você fala, ai, não acredito, já não dava para fazer tudo aquilo lá que a gente imaginou, então você já joga a expectativa muito embaixo, até embaixo demais. E aí, conforme ela vai maturando, você vai chegando já num platô aqui, que eles chamam de platô de produtividade, que é quando você alinha melhor a expectativa das aplicações com o que realmente você consegue fazer, né, do que a tecnologia permite. Então, aqui, antes de a gente entrar nos detalhes das diferentes aplicações, porque eu vou falar sobre aplicações que estão em diferentes momentos, tá? Então, a gente pode falar aqui de aplicações que estão bem no comecinho e que está muito aberto ainda o que pode ser a possibilidade geral e o tamanho de ganho que pode trazer. E tem outras aplicações que já têm sido mais pilotadas e que a gente já tem uma percepção mais real do que pode ser o resultado do uso dessas tecnologias e dessas análises. Praticamente tudo que a gente está falando aqui depende de Big Data e depende de análises preditivas ou até prescritivas, quando a gente está conseguindo usar um volume maior ainda de informação e algumas técnicas diferentes, tá? Antes de passar, até aqui, gente, tudo bem? Tudo bem, né? Eu vou seguir aqui e qualquer coisa, por favor, me interrompa. Ok, pode continuar. Aqui, então, eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela é, vamos dizer assim, uma das maiores ferramentas para realizar ou desenvolver análises preditivas. Não é a única forma de você fazer análise preditiva, mas você consegue fazer através das diferentes técnicas de inteligência artificial, é, utilizar um volume grande de dados para fazer essas análises de futuro e até, inclusive, chegar a análises que vão ser prescritivas, que vão te prever o futuro e te sinalizar que você precisa fazer algo se você não quiser aquele futuro, né? Ou se você quiser, porque ele pode te alertar que existe uma oportunidade que você precisaria trabalhar para realmente obtê-la. Então, aqui, quando a gente fala em inteligência artificial, de forma muito é, nua e crua aqui, a inteligência artificial é a gente tentar fazer com que as máquinas pensem pela gente. E, normalmente, esses modelos de inteligência artificial, eles são modelos matemáticos que têm alguns propósitos específicos. Existem também modelos de propósitos gerais, tá? Que você pode criar aí um robô que vai fazer qualquer coisa de forma mais genérica, isso é muito mais complexo de fazer. A maior parte hoje das aplicações de inteligência artificial são modelos focados em alguns propósitos específicos. Então, você cria um modelo matemático que vai tentar fazer com que a máquina, ou vamos dizer assim, o computador, processando um volume grande de dados, consiga me trazer resultados sobre o que pode acontecer aí no futuro com um nível de acuracidade o mais alto possível. Né? Então, aqui, na verdade, quando a gente usa inteligência artificial, muitas vezes a gente está usando técnicas de análises estatísticas através de uma sequência lógica que você coloca para que a máquina possa ir processando continuamente aí essas análises. Tá? Então, quem conhece um pouco mais de estatística vai saber que existem análises que quanto mais dados você utilizar, melhores elas ficam, e hoje você consegue processar isso através do uso de inteligência artificial. Como todos percebemos, as aplicações de inteligência artificial têm crescido muito. Aqui é um gráfico que ilustra especificamente a evolução das aplicações de inteligência artificial na logística. Aqui são as quantidades de aplicações que foram
detectadas durante o tempo, tá? Então, se a gente for ver ali por volta de 2018, que, gente, nem é tão para trás assim, né? Se você for parar para pensar, tinha ali, sei lá, 503 aplicações diferentes. Agora, a gente está aí para 10 mil aplicações diferentes. Então, num curto espaço de tempo, tem crescido muito as alternativas de aplicação, porque agora, tendo já ferramentas mais fáceis de utilizar, um maior conhecimento e disponibilidade de dados e de máquina, agora muita gente testando, né, o que fazer, ou como fazer. Tem várias empresas que têm, eu não sei se vocês têm, uma equipe de inteligência artificial que trabalha com o desenvolvimento de análises preditivas e de aplicações para solucionar algumas questões internas, né? Então, não é de se estranhar que a gente tenha um crescimento grande, porque agora as aplicações, a gente vê muito que elas não estão só concentradas em empresas especialistas em inteligência artificial. A gente tem muita empresa cujo foco é outro business e que está trabalhando com especialistas em inteligência artificial para poder conseguir gerar aplicações para o seu negócio, né? Então, isso faz com que a gente aumente exponencialmente a quantidade de aplicações disponíveis. Aqui, se a gente for parar para pensar, a gente tem sempre duas preocupações grandes nos negócios com relação ao que a gente pode conseguir quando a gente adota qualquer tipo de novidade, né? E aqui, se a gente for pensar em inteligência artificial, pensando na inteligência artificial como uma ferramenta e uma tecnologia para fazer análises preditivas e prescritivas com base em Big Data, a gente tem duas partes principais. Um é tentar aumentar a receita da empresa e o outro é tentar reduzir custo, né? Então, quando a gente está falando aqui de gerenciamento de supply chain, que é aqui o terceiro tópico que aparece no gráfico, a gente tem hoje a resposta que foram dadas para os diferentes entrevistados com relação ao quais foram os principais ganhos obtidos, do ponto de vista de redução de custo, a gente tem que, em 31% dos casos, foram indicado que as aplicações geraram menos de 10% de redução de custo, e 10%, gente, não é algo desprezível, né? A gente às vezes fica lutando para reduzir 2% dos custos, 3% dos custos, mas de toda forma a gente fala que grande parte aqui das aplicações geraram aí menos de 10%, mas a gente tem um volume aqui considerável que gerou mais do que 10%, e alguns que geraram, inclusive, mais do que 20% em redução de custo. Quando a gente pensa em termos de receita, a gente tem que aqui 22 com 13 já é mais do que os 28, mas a gente tem um volume que vai dar o quê? 35% dos entrevistados indicaram que houve uma geração de receita maior do que 6%, né? Então, aqui, quando a gente está falando em supply chain, os benefícios parecem ser significativos, né, ser interessantes e parece que existe potencial de investir nesse tipo de aplicação. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de algumas aplicações diferentes, tá? Eu tenho uma lista grande aqui de aplicações. Eu vou passando com vocês algumas, por favor, se tiver alguma que é de maior interesse, avisa que a gente tenta aprofundar um pouco mais, no grupo de interesse, tá? Eu tentei deixar no material realmente algo mais amplo para que vocês pudessem ter esse conteúdo também para consultar posteriormente. Aqui eu passei rapidamente, mas só para vocês verem
tem algumas análises em cima da evolução das aplicações de inteligência artificial na logística, e algumas delas tentaram classificar as diferentes aplicações entre aplicações que são de baixo impacto, de médio impacto e que vão ser relevantes no curto prazo ou no longo prazo. Se a gente vê aqui, vamos focar no que está aqui mais para o centro, que podem ser as soluções que trazem mais impacto, a gente vai estar falando de análise de rede, que é localização de centro de distribuição, de pontos avançados. Isso a gente consegue trabalhar e trazer muitos ganhos, trazer alto impacto através das análises que a gente consegue fazer por inteligência artificial, trabalhar com segurança, veículos autoguiados, toda a parte de robótica. Aqui o pessoal chamou de marketplaces logísticos. Não sei se marketplaces é a melhor palavra, mas é a gente ter. Hoje em dia tem muito isso com transportes já, né? Várias ferramentas que colocam várias transportadoras disponíveis ali para que os embarcadores consigam fazer aí diferentes contratações e seleções. Então, a gente tem aqui um conjunto diferente de alternativas que estão indicadas como de alto impacto. E aqui eu trouxe alguns cases diferentes. Eu classifiquei aqui, não sei se alguns de vocês chegaram a ler a Mundo Logística, porque eu fiz uma publicação na Mundo Logística sobre as aplicações de ar em transporte já faz um tempo. E é bem em cima aqui do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Eu classifiquei aqui os diferentes formas de você fazer o uso da inteligência artificial para poder gerar as diferentes aplicações, tá? Então, eu classifiquei meio que por cor, esse roxinho, coisas que eu consigo fazer através de machine learning, alguns que eu preciso fazer um misto dos diferentes tipos de formas de análise através de inteligência artificial para chegar nessa aplicação. Então, aqui é legal para vocês terem um pouco de ideia da complexidade, né? Da complexidade que pode gerar esse tipo de aplicação, computação visual e processamento de linguagem natural. Que processamento de linguagem natural tem muito a ver com o uso de informações textuais e de voz, como é o caso do chat GPT, como exemplo. Computação visual é quando eu estou utilizando qualquer tipo de imagens, ou estou fazendo análise de imagens. Aqui, quando eu falo análise de imagens, eu posso estar falando em analisar a combinação dos pixels da imagem, tá? Não é só analisar as imagens, inteiras, elas em vídeos ou em fotos ou em desenhos, que seja. Eu posso também estar usando todos os componentes que fazem parte da informação que compõe a imagem. Então, aqui também tem a parte de computação visual. É, eu vou começar a falar aqui rapidamente das principais, e eu tenho outras mais para frente, inclusive falando de demanda, e me indiquem aí onde vocês têm mais interesse para a gente focar. Na parte de planejamento e gestão de transportes, eu peguei aqui três exemplos de aplicação. Uma delas que é muito voltada aí ao uso de machine learning, que tem relação com o planejamento da demanda, e aqui a gente está falando do planejamento de demanda no funcionamento dos carros e caminhões que são autodirigíveis, tá? Então, quando a gente está falando do uso desse tipo de tecnologia, a gente está falando de conseguir utilizar um volume grande de dados através de análises preditivas e prescritivas para garantir que esse veículo consiga saber para onde ir, né? Então, aqui a gente pode até falar que é mais algo prescritivo, porque ela prevê o futuro e consegue agir tendo em vista o futuro, né? Então, eu acho que aqui é um exemplo legal para a gente pensar nisso de o que é uma análise prescritiva.
Então, ela consegue é, gerenciar e trabalhar um volume legal aí de dados, um volume grande de dados, que vem através dos sensores, e hoje em dia, os novos carros e caminhões, todos os veículos, vamos dizer assim, que são autodirigíveis, eles também utilizam informações que não só vêm dos sensores que eles são acoplados ao próprio veículo, mas também de informações externas ao veículo, né? Então, a gente pode combinar a ação desses veículos com informações que estão disponíveis em sistemas ou que vão vir de outro sensor que não está ligado nele em especial. Aqui o exemplo são carros já mais sofisticados, então são os carros desenvolvidos aí pela Google, pela Tesla, pelo Uber, que estão sendo trabalhados aí para conseguir se autodirigir. Aqui, pensando nas aplicações mais práticas, esse tipo de carro, ele ainda precisa de mais capacidade de processamento para poder estar, ou de mais dados, vamos dizer assim, talvez a capacidade de processamento nem seja o principal ponto, mas ele precisa de acessar mais dados para conseguir se dirigir sozinho melhor, né? Aqui porque a gente está falando muito do carro que vai ser utilizado na rua. Então, se eu estou num ambiente externo pouco controlado e eu não tenho todos os dados que mostrariam o que eu poderia analisar para que esse carro pudesse tomar a melhor decisão, eu vou começar a ter problemas na decisão que ele vai tomar, porque ele não tem acesso a todas as informações do ambiente onde ele está. Quando a gente já está falando de carros que vão ser utilizados em ambientes controlados, ou eu falo carro, vamos falar veículos que vão ser utilizados em ambiente controlado, você já consegue uma melhor performance, né? Então, você já vê várias aplicações aqui de uso de veículos autônomos dentro de empresas para fazer fluxos entre uma fábrica e o armazém da fábrica, que é um caminho muito controlado, então o veículo consegue ir e voltar sozinho e fazer todo o processo de forma um pouco mais tranquila, né? Porque é um ambiente com menos é, interferências. É, eu vou passando um pouquinho aqui em cada um, e eu não sei se vocês tiverem algum ponto específico, me para, tá? A gente também tem aqui várias análises que podem ser feitas para entender mercado. Então, você pode criar algoritmos que vão utilizar aí, diferentes técnicas de inteligência artificial para poder identificar oportunidades de mercados e trazer insights e recomendações. Então, aqui a gente pode utilizar, por exemplo, IAs conversacionais para poder analisar o texto que a gente tem disponível e criar aí alguns insights com base nisso. O ChatGPT faz bastante isso de gerar insights para a gente, né? Não sei se vocês utilizam, mas eu utilizo muito quando eu estou trabalhando. Eu quero ter algum insight, pensar, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Eu coloco ali alguma pergunta um pouco mais complexa e ele me traz algumas ideias sobre aquilo que eu comentei, e inclusive dá uma estruturada nas alternativas, né? Então, aqui a gente tem essa possibilidade de utilizar algoritmos que vão buscar dados textuais disponíveis, ou na internet, ou em alguma base que eu queira, para poder fazer com que a gente consiga ter aí novos insights. Então, aqui, inclusive, é importante comentar que, não sei se todo mundo sabe, às vezes eu vou comentar porque eu não sei se é trivial para todo mundo, mas essas inteligências artificiais conversacionais, apesar de elas fazerem análise de texto e voz, ela também faz cálculos.
né? Então, com base, em informações disponíveis, ela consegue fazer cálculos e propor algumas alternativas, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, como um case, um software de procurement, que é dessa empresa que chama Kilvar, que utiliza a inteligência artificial dentro dos processos de procurement. Procurement são processos de compras, não sei se o termo é conhecido por todo mundo, mas dentro dos processos de compra, a gente consegue avaliar como a gente poderia selecionar o fornecedor, quais seriam os melhores fornecedores. Então, ele coloca uma base de dados sobre os diferentes fornecedores e pede para a inteligência artificial fazer a análise de risco, por exemplo, desses fornecedores e trazer uma recomendação. Então, aqui é um tipo de aplicação desse tipo de análise, especialmente voltada para mercado. É, Vocês também poderiam utilizar isso dentro da empresa, porque seguramente vocês também têm processos de contratação de agregados, contratação de novas frotas ou de onde você vai fazer o abastecimento, todos esses tipos de análises de mercado, cruzando custos, riscos ou perfil de fornecedor, poderiam ser alternativas aqui. A gente também pode utilizar para automatização de processo. Então, você tem alguns casos. Aqui eu lembro muito de um case que está relacionado à análise de contratos. Então, quando a gente, putz, eu preciso ficar fazendo a revisão do contrato para ver se houve algum tipo de infração ao contrato ou não, existem várias inteligências artificiais que hoje em dia fazem toda essa leitura, entende aí qual que é o seu problema e te coloca se quais são as infrações que aconteceram no contrato, quais são os principais oportunidades e perdas que você pode ter com essas infrações, tá? Aqui eu comentei esse exemplo, mas em automatização de processos, a gente pode ter N aplicações. Então, são muitos tipos de situações onde você pode usar análise preditiva e prescritiva. Você pode, por exemplo, colocar um processo automático para avaliar quando você precisaria colocar um pedido para repor algum item na empresa, ou quando você poderia ou deveria contratar uma nova pessoa para aquela área. Inclusive, tem muita aplicação de inteligência artificial para recursos humanos. Então, tem todos esses tipos de situações onde você precisa decidir entre uma coisa ou outra, quando fazer uma coisa ou outra. Se você tiver dados é, suficientes, né, você consegue montar aí um processo para gerar análise e direcionar essas aplicações. Você tem muitas aplicações também para manutenção preventiva. Acho que talvez, não sei se vocês chegam a usar já alguma coisa de análise preditiva, inteligência artificial, para prevenir aí a manutenção dos veículos ou a quebra dos veículos, né? Então, aqui você pode utilizar, o pessoal na aviação tem usado muito, porque a manutenção de avião é muito cara, né? Então, vale o investimento nas aplicações aí de inteligência artificial para detectar quando fazer as manutenções, e isso faz com que você tenha uma redução muito significativa nas paradas que não são planejadas e nos custos das manutenções. Porque aqui, quando a gente está falando no uso de dados, parte dos dados, por exemplo, para fazer esse tipo de análise, para chegar nesse tipo de resultado, vai ser dados de custo. Eu tenho informações, um volume grande de informações históricas de vários aviões,
relativos ao custo que teve a manutenção, o do quando que eu fiz a manutenção, o do que tipo de problema que a peça teve, qual foi a peça. Você tem aí um volume bem grande de informações que, através de uma análise complexa da combinação dessas diferentes variáveis, eu consigo chegar numa recomendação de momento para fazer essa manutenção e de que tipo de manutenção eu precisaria fazer. Isso aqui eu coloquei exemplo das empresas de aviação, mas a gente já tem visto cada vez mais aplicações em fábricas, porque aqui a gente pode usar para manutenção de linhas fabris também, né? Que precisa, todos esses tipos de é, assets, aí fico pensando como que é a palavra em português. Todos esses tipos de ativos que você precisa, que principalmente os ativos caros e que a parada do ativo é cara, tem valido já a pena você utilizar esse tipo de análise. Tem várias análises dentro do contexto aí de planejamento e gestão de transportes. Então, você tem alguns assistentes smart para gestão de frota. Então, alguns aplicativos que interagem com o motorista, ajudando ele a decidir qual que é a melhor forma aí de seguir na rota, inclusive, que ele está fazendo. Se a gente for pensar aqui, o próprio Waze é um tipo de aplicativo smart, né, para que impacta na gestão de frota, uma vez que ele fica sempre calculando e buscando talvez o caminho mais rápido. Eu digo talvez porque nem sempre o Waze manda a gente pelo caminho mais rápido, mas é, a gente pode pensar como exemplo para tangibilizar isso, esse tipo de assistente. Então, aqui eu peguei o exemplo do Waze que está falando de rota, mas a gente tem diferentes tipos de ajuda que esses assistentes podem trazer, né? Então, a gente tem, por exemplo, é, assistentes que utilizam a parte de programação, computação visual. Então, você pode ter ali um sensor, vamos dizer assim, que vai avaliar se o motorista está ficando com sono ou não está ficando com sono, e com base nisso, percebeu quando ele deveria fazer um alerta de que a pessoa pode dormir, que existe um risco, ou a partir disso ele fazer algum tipo de chamado ao motorista. Então, todos esses tipos de situações hoje, bom, vocês sabem até mais do que eu, existem várias aplicações já em andamento, né, de diferentes tipos de sensores que você pode colocar dentro do caminhão com diferentes objetivos e que utilizam de alguma lógica de análise preditiva, prescritiva de dados para conseguir dar aí os alertas necessários. A gente tem também toda a parte de manutenção e inspeção de veículo, aqui inclusive com alguns sistemas que são, como falo, colocados dentro de diferentes partes do veículo para ir dando alerta dinamicamente do que está acontecendo. Então, você consegue acompanhar o desgaste das peças principais do veículo a partir da análise que vem dos dados dos sensores, com aplicações aí de inteligência artificial, fazendo aí análises preditivas. Estou passando rápido porque são muitos pontos e eu quero que vocês possam ter uma visão geral. Tem também a parte de uso desse tipo de análise para precificação de frete. Então, aqui hoje a gente tem já algumas empresas que, quando elas vão vender o frete, elas utilizam de ferramentas de inteligência artificial para poder ajudar elas na decisão de qual é o valor que ela deve oferecer para aquele cliente, para que ele compre o frete,
né? Aqui, não sei se vocês chegaram a usar, mas essa é uma ferramenta muito interessante para operadores logísticos, transportadoras, conseguirem fechar mais negócios, ou seja, crescer receita. Então, você considera várias informações de condições de mercado, de disponibilidade de veículo, do próprio perfil de compra daquele cliente, demanda, preço histórico, você coloca aí um conjunto grande de dados a serem combinados e a inteligência artificial consegue sugerir para você qual preço você devia oferecer para cada uma das rotas para conseguir fazer com que você seja mais competitivo e ganhe, né? E ganhe com pouca diferença, vamos dizer assim, né? Sem precisar perder muito aí em lucratividade. Então, isso é um tipo de uso dessa inteligência ou dessa capacidade de fazer análise que pode ser super interessante. A gente já falou um pouco de veículos autônomos, aqui tem alguns outros exemplos de veículos autônomos. Tem a parte de fazer roteirização e análise e gestão de tráfego. Então, como o exemplo que a gente comentou aí do Waze, a gente também tem aplicativos ou tecnologias ou aplicações feitas especificamente pela UPS, pela FedEx, pela DHL, para que eles consigam gerir da melhor forma os processos de entrega, maximizando aí a utilização dos veículos e da equipe que eles têm, tá? Então, hoje isso a gente já vê muitas empresas utilizando. Não sei se vocês já têm algum tipo de aplicação que faz otimização de rotas para vocês. Aqui também tem muita aplicação que não é tão específica, né? Que a empresa contrata um roteirizador e utiliza esse roteirizador, sem precisar ser algo criado propriamente para a empresa. Que aqui eu coloquei alguns exemplos de empresas que estão utilizando. A gente também tem aplicações aí relacionadas à rota e tráfego, a parte de monitoramento e gestão de tráfego. Esse daqui é mais utilizado é, tipo, pela CET, pelas empresas que fazem aí a gestão do trânsito nas cidades, né? Então, que vai ficar tentando controlar os semáforos, vai ver se devia mandar alguém para um dado lugar para tentar reduzir o trânsito. Então, hoje também já existem muitas aplicações de inteligência artificial tentando visualizar. Aqui a gente está muito em cima de computação visual, de visualizar através de vídeo, através de imagem, o como que está a situação atual de trânsito para poder configurar o como você deveria trabalhar em termos de semáforos, de localização, de apoio, né, com pessoas, ou de desvios de via para conseguir dar maior fluidez aí na cidade. Aqui são alguns outros exemplos de suporte aí na parte de rotas e tráfego. Então, a gente tem também assistência por voz. Então, a gente tem vários veículos onde você conversa aí com o próprio veículo. Não sei se vocês têm algum caminhão que faz isso, mas alguns caminhões também têm essa possibilidade de assistência por voz para você entender e conversar sobre, inclusive, manutenções, riscos e outras coisas. Nessa parte de uso de sensores dentro de veículos, e a gente tem muita coisa voltada para segurança, né? Então, dirigibilidade, reduzir riscos de acidente, reduzir riscos de ter problema com o veículo, relacionados aí à manutenção. Então, a gente tem isso tanto em veículos de passageiro quanto em veículos de carga.
e também tem o uso disso por empresas que trabalham com segurança, tá? Então, a gente tem várias empresas que trabalham com segurança, utilizando inteligência artificial para fazer análise de dados. Inclusive, aqui, quando a gente fala disso, a gente está falando de usar inteligência artificial nas torres, né, de gestão de risco. Então, você tem hoje parte da inteligência de gestão de risco, né, para evitar que você contrate um motorista que vai ser um motorista que faz parte de uma gangue, que vai levar a sua carga para um lugar que não é onde você queria e faz com que você perca a sua carga, para evitar caminhos que você pode ter um maior risco de roubo de carga. Então, aqui você tem muita empresa que trabalha com essa parte de análise de risco, gestão de risco, já utilizando também inteligência artificial, que nada mais é do que fazer análises preditivas e prescritivas. Na parte de carregamento, você já tem aí algumas soluções que te ajudam na classificação de cargas e embalagens. Você tem a Amazon, FedEx, DHL, em alguns lugares do mundo aí, utilizando esse tipo de sistema que faz reconhecimento de etiqueta, código de barra, para poder indicar se a carga devia seguir ou não. Então, análise da qualidade da carga, ou aumento da produtividade aí no carregamento, na separação. Na parte de atendimento ao cliente, aqui essa parte de informação e planejamento de transporte público, ela é menos relacionada ao transporte de carga, né? A gente está falando muito aqui de transporte público para pessoa, e atendimento ao cliente. Então, aqui a gente tem uma melhoria aí nos chats que fazem o atendimento ou pré-atendimento, vamos dizer assim, automático para os clientes, tendo já alguns com uma qualidade já significativamente alta. Porque antes usar esses chats com essas aplicações só me deixava irritada, porque ele nunca ia para o que eu queria. Agora já existe uma melhora significativa nesses chats, nessas assistências ao cliente. Inclusive aqui, eu vi algumas aplicações que elas estão muito voltadas ao tracking. Então, quando o cliente ele quer saber alguma informação sobre o pedido, a carga e tudo mais, ao invés de ele ligar e falar com alguém, você tem uma inteligência que busca as informações através de análises dos dados dos pedidos dele, das cargas dele, para poder responder. É, Aqui, às vezes, parece bobo falar isso, mas dependendo da pergunta que a pessoa faz, realmente não é só buscar um dado e mostrar para ele, ó, o veículo está em tal lugar. Dependendo da pergunta, você precisa fazer uma análise um pouco mais ampla das informações para poder dar uma resposta consistente. Então, aqui já existe vários tipos de chatbots e assistentes que utilizam um volume maior de dados e uma lógica de análise preditiva e prescritiva para poder dar as respostas da melhor forma. Aqui eu tenho uma tabelinha que coloca em alguns quadrantes em termos de complexidade e impacto de diferentes tipos de aplicações de inteligência artificial em transportes. A gente tem poucos minutos, então eu vou passar um pouquinho mais para a gente não ficar só em transportes e vou falar um pouquinho sobre o uso, por exemplo, em previsão de demanda. Então, hoje a gente já tem muitas empresas utilizando inteligência artificial para previsão de demanda, ou para predição de demanda, né, como o pessoal prefere falar, para diferenciar o uso de técnicas com um volume menor de dados das técnicas, vamos dizer assim, mais robustas, complexas, que utilizam, inclusive, inteligência artificial.
Então, a gente tem aqui no varejo grandes redes como o Walmart, a Target, que atuam nos Estados Unidos, que utilizam inteligência artificial para prever a demanda de produto e otimizar estoque. Aqui é interessante falar que o que muda quando a gente está falando de previsão de demanda, nesse contexto agora de Big Data e de inteligência artificial? Muda que você começa a incluir informações que antes você não conseguia cruzar com as técnicas existentes, né? Ou com o volume de dados existentes. Aqui, por exemplo, eu participei de um projeto onde era o caso de venda de fermento, e a venda de fermento ela subia muito com a mudança do clima. As pessoas comem muito mais pão quando esfria. Então, a venda de fermento aumentava muito com a previsão do tempo. E era muito difícil fazer esse cruzamento através das técnicas comuns de previsão. Então, dentro de um contexto aí de desenhar uma análise preditiva que combinasse diferentes fatores que eram percebidos pela equipe já de vendas, pela equipe de operações sobre a demanda, você conseguia acertar com uma acuracidade muito alta qual que seria a previsão da demanda em cada um dos lugares. E isso, bom, vocês sabem então tão bem quanto eu que a previsão do tempo é algo que também não é lá um negócio mega confiável, né? A gente tem uma boa qualidade de previsão do tempo para as previsões, às vezes, dessa semana. Se a gente estiver falando, eu quero ver a previsão do tempo daqui a um ano, a qualidade dessa previsão do tempo, ela também vai estar muito baixa. Então, essas combinações de dados e de informações, elas consideram essas diferenças na qualidade, elas se combinam com outras informações de histórico, né, para poder compor o futuro, e também com análises de concorrentes. E hoje em dia você consegue fazer muita análise de concorrente, inclusive através da análise do site dos concorrentes, no caso do varejo, porque muita coisa já é vendida via e-commerce. E você pode construir uma inteligência artificial que consulta no site do seu concorrente quais são os preços praticados para diferentes grupos de produtos, né? Então você aí consegue acertar melhor se você vai deixar de vender porque tem algum concorrente com uma boa promoção, se você devia melhorar seu preço, porque o preço do concorrente está muito abaixo do seu, se você devia fazer algum outro esforço. Então, aqui, quando a gente está falando de previsão de demanda, a gente consegue, através das análises preditivas, e dessa complexidade de uso desse volume grande de dados, fazer ou trazer sutilezas grandes para as tomadas de decisão. Tá? Então, aqui tem é, alguns exemplos, aqui para pegar em específico em logística e transporte, a DHL e a UPS utilizam inteligência artificial em alguns lugares para prever a demanda de transporte e otimizar o uso da rota, né? Então, você... E aqui, só para comentar um exemplo que eu sempre acho interessante, eu acho essa aplicação que eu vi na China muito legal e que também tem relação com previsão de demanda, é que você pode, se você for vender, você for um vendedor, vamos pensar que você é um varejista, e você vende muito em São Paulo, e você tem os dados históricos, da sua venda atualizados, você consegue criar uma análise que te indica qual que é a probabilidade de que a venda de um dado item ocorra em um bairro da região sem antes a pessoa ter colocado o pedido. Porque você pode, através dessa análise de dados, falar assim, poxa, esse perfil de pedido sempre é colocado, sei lá, 50 pedidos desse item por dia. Então, eu posso já embarcar na China, se
fizeram alguns cases desses, onde você embarcava os produtos com base na predição aí da demanda, né? Que falava assim, olha, hoje, naquele bairro X, vai vender 20 desse produto, vai vender 10 desse outro produto. E aí você fala assim, bom, então, se ele está me indicando que vai vender 20, 10, eu já vou mandar 15 agora para lá e vou captar o pedido no caminho e conforme for entrando o pedido, a inteligência artificial roteiriza onde o veículo tem que ir. Então, imagina, esse é o nível hard aí de dinamismo, né? Você está com um item dentro da sua carga que você não sabe quem vai comprar, mas você já foi em direção aos potenciais compradores. E conforme o pedido vai caindo, você vai alinhando a rota para ir fazendo as entregas. Nesse contexto, eles conseguiram fazer entregas com um prazo de 2 minutos. Então, a pessoa colocou o pedido, em 2 minutos a entrega estava sendo feita. E em vários casos, aí uma média de 5 a 10 minutos nas entregas. Então, a gente começa a falar de um nível de competição aí super alto, né, que você consegue. E aqui é totalmente relacionado com como você carrega o veículo e como você consegue roteirizar ele dinamicamente à medida que o pedido cai com o veículo já caminhando. Eu vou deixar aqui para vocês, que nosso tempo está acabando, mas eu vou deixar aqui para vocês vários exemplos outros de cases. Tem inclusive cases com o videozinho para vocês poderem assistir. Aqui vocês vão ver, tem vários que falam sobre demanda, de diferentes setores. Tem o case aqui da Nestlé. Então, vocês vão ter vários cases falando sobre aplicações de inteligência artificial, que está relacionado aí a análises preditivas e prescritivas e uso de Big Data em supply chain, transportes e outras áreas, tá? É, não sei se acabei falando muita informação ou não. Espero que tenha atendido aí a expectativa de vocês.